Muito bem, aula 4 do curso Profissionalizando o Gerenciamento de Estados no React. E nessa aula a gente vai construir o design do nosso projeto. Então a gente tem aqui alguns componentes para criar. A gente vai começar criando aqui o container que vai englobar o nosso projeto, que vai segurar ele em uma largura fixa para que ele não ocupe a tela inteira do nosso desktop. Então, para a gente fazer esse container, eu vou utilizar aqui o componente de container do Material UI. E para você poder encontrar esse container, você pode procurar aqui pela barra lateral, ele já vai estar aqui embaixo. Ou você pode também procurar aqui pela busca, se por algum motivo você não encontrar ele aqui nessa barra lateral, que é bem grande. A gente vai utilizar esse fluid, onde ele consegue dar para a gente uma flexibilidade maior na hora de criar o nosso container. E embora ele dê para a gente aqui uma série de opções, a opção que eu vou utilizar é só realmente da tag de container. Então eu vou colocar essa tag de container aqui na nossa homepage, no nosso index. Vou importar aqui o container e vou colocar ele englobando toda a nossa aplicação, para que toda a nossa aplicação ocupe realmente a largura desse container. Bom, lá na nossa aplicação já deve estar tudo funcionando, só que o container está muito pequeno. Ele realmente está aqui ocupando uma largura muito pequena da tela. Deixa eu aproveitar para poder limpar esse console por enquanto, que eu não estou utilizando ele. E aqui no container a gente tem algumas opções que o Material UI dá para a gente. Tem o SM, tem o MD e tem, por exemplo, o LG. O que eu quero utilizar é o LG, porque ele vai dar para a gente ali uma boa largura em relação ao tamanho da nossa tela. Beleza? Uma outra opção muito bacana que o Material UI dá pra gente é a Props SX. Então essa Props SX, ela é como se fosse o nosso style, só que com algumas opções extras, tá? Então essas opções são as opções que eu vou utilizar. Então aqui dentro do SX, você pode escrever o seu CSS normalmente, se você quiser, mas tem algumas opções estendidas que o Material UI fornece pra gente. E a opção que eu vou utilizar é o MT, que seria um margin top. E esse margin top que eu vou utilizar aqui é um margin top, vamos ver se o margin top de 2 fica legal. Então ele deu pra gente já ali um pequeno espaçamento do topo da tela, e é isso que a gente queria. E aí, por enquanto, toda a nossa aplicação a gente vai estar construindo aqui dentro desse container, tá? Então deixa eu apagar esse box que tem aqui. Deixa eu já limpar todas as importações desnecessárias. E a gente vai começar criando o componente de header, beleza? Para criar esse componente de header, eu vou estar criando uma pasta components aqui na raiz do projeto mesmo. E aí dentro dessa pasta components, vou criar aqui o nosso header.js. Aqui deixa eu deixar uma funçãozinha padrão já criada. A gente vai acabar substituindo ela, mas só para a gente ver o nosso header renderizando lá na tela. Componente header criado. Deixa eu ver se o meu auto-import me ajuda. E dessa maneira a gente já deve conseguir ver o nosso header sendo renderizado lá na tela. E aí, para a gente poder fazer o nosso header, eu vou inicialmente colocar aqui um componente do Material UI chamado appbar. Esse componente é um componente bem simples, que ajuda a gente a colocar ali um header de uma maneira simples. Eu não estou encontrando ele aqui, posso dar um Ctrl F e procurar, eu acabei colocando ele aqui, encontrando ele aqui, mas eu posso também pesquisar por aqui pela search. Então, appbar, ele já vai encontrar para a gente aqui também. Tá bom? Então, vai do como você quer aí fazer a sua pesquisa. Eu vou utilizar o mais simples que eu me encontrar por aqui. Então, tem esse dense, só com essa opção. Deixa eu ver se teria alguma opção melhor. Bom, essa aqui dá pra gente algumas opções de cores. Então, só que ele espera um dim provider, né? Então vamos colocar aqui o nosso da maneira mais simples, para a gente poder simplificar o nosso header, que a gente só quer que ele fique no topo do nosso site ali, deixando o site um pouco mais elegante. Tá? Então, no header, vou copiar tudo que o Material UI dá pra gente. Vou colocar aqui um export sem seu default, que é o padrão que já estava. Salvo isso e ele já deve renderizar esse componente para a gente aqui lá na nossa aplicação. Como ele é um componente de cor automática, como o nosso aplicativo aqui, a nossa aplicação, ela está
sem um tema definido, né? Então ela fica clara. Então ele vai acabar puxando essa cor azul. E vou manter essa cor azul porque não é o objetivo aqui da nossa aplicação customizar muito a fundo cada um desses componentes. Tá bom? Então, ao invés de fotos, eu vou colocar aqui mural de fotos, tá? E ele já vai colocar ali para mim o texto que eu inseri. Então, nos nossos componentes aqui, a gente já criou o componente de container, já criamos aqui o componente de header, e agora a gente vai criar o componente de grid. Então, esse componente de grid, eu vou chamar ele aqui de grid image. Poderia colocar só grid, mas o Material UI tem um componente de grid, então eu não quero que ele crie confusões aqui com relação ao nome. Então aqui na nossa pastinha de components eu vou criar o componente grid image. E aqui nesse grid eu já vou colocar um componente do Material UI chamado React Masonry Component. O que esse componente faz? Ele vai dar para a gente a opção de a gente renderizar as nossas fotos aqui dentro do nosso componente, da nossa aplicação. E essas fotos elas vão se adaptar umas às outras, independente do tamanho que elas tiverem. Então, embora a minha search aqui da nossa aplicação ela tenha aqui a solicitação do formato landscape, nem sempre o Unsplash está trazendo para a gente apenas fotos em landscape. O que ele faz aqui é dar preferência para fotos em landscape, mas ele realmente não te garante que vão vir apenas fotos em landscape. Então, para a gente poder não ter problema na nossa aplicação com relação à aparência e continuar com as coisas organizadas, mesmo que ele não traga fotos só no formato landscape, a gente vai utilizar esse componente de Masonry, que é realmente até mesmo o modo em que o Unsplash renderiza em tela. Então, a gente tem aqui, por exemplo, diversos tamanhos de imagem e ele renderiza em tela para a gente aqui, independente do tamanho de cada imagem, tá bom? Então, esse componente de Masonry, o que a gente vai utilizar é realmente esse daqui que tem o Image Masonry. Copio tudo aqui que o Material UI fornece para a gente. Vou aqui no nosso componente de Grid Image. Deixa eu substituir aqui o nome do componente, né, pelo nome que ele está sendo chamado lá na home. Eu não quero esse label. Consequentemente, esse label sai daqui. Então, posso não importar as coisas desnecessárias. E essa tag image é uma tag padrão do HTML, mas como a gente está utilizando por baixo dos panos aqui o Next para criar o nosso projeto, o Next ele pede que você utilize o componente de imagem dele, o componente de imagem próprio do Next. Não é o objetivo do nosso curso, então para a gente poder facilitar as coisas, você, quando tiver esse erro, você passa o mouse em cima, clica em Quick Fix e escolhe a opção aqui Disable Next no Image Element for Entire File. Então ele vai colocar um comentário lá no topo do nosso arquivo e vai parar de reclamar para a gente aqui a respeito do nosso grid. Tá? Ele está com um width de 500 e um min height de 829. Vou manter esse min height, mas vou colocar aqui um width de 100% para ele ocupar o 100% do nosso container. E aqui só basta realmente importar o nosso componente de imagem. Então vamos ver se o nosso componente já está funcionando. Ele está aqui funcionando, já renderizando as fotos que são do Unsplash até, mas essas fotos elas estão fixas aqui no item data. Já a gente já vai pegar essas fotos direto da API. E aí o que a gente precisa fazer aqui é aproveitar e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na home no container. Então se a gente colocou o margin top em relação ao topo do nosso projeto, aqui dentro vocês podem ver que em relação ao header, essas imagens estão bem coladas ali na parte de cima. Então vou pegar no componente de imagem, de grid image, ele já tem um SX aqui, ó, então eu copiei, mas não precisaria ter copiado. Coloco um MT e vou colocar um MT de 2, vejo se ficou legal. Talvez eu queira um pouco mais, um de 3 aqui. Ele está com um spacing de 2, deixa eu ver se eu remover isso daqui, se ele fica mais interessante. As fotos ficaram mais coladas, então acredito que ficou legal. Se eu colocar 4 colunas, ele aumenta para mim ali o número de colunas e as fotos aparecem aqui de uma maneira menor também.
Tá? Vou deixar com 4 colunas, a gente vai conseguir visualizar melhor as nossas fotos. E então a gente concluiu aqui o container, o header e o grid. Eu tinha colocado esse card porque a gente iria utilizar o componente o componente de card para poder fazer aqui o nosso layout. Só que como o Unsplash está devolvendo para a gente as fotos de uma maneira desorganizada, digamos assim, ele traz para a gente não só formatos em landscape, mas também formatos em portrait. Então a gente vai utilizar realmente só o componente de imagem para poder renderizar aqui os dados em tela, beleza? Então agora a gente tem aqui esses dados. Então deixa eu até retirar esse card daqui, porque esse card ele realmente não vai ser feito para que a gente consiga deixar as nossas imagens mais organizadas em tela, tá joia? Então a gente precisa realmente agora só consumir os dados que vêm da API do Unsplash. Esses dados a gente já colocou aqui em tela, na verdade em um console log, pegando aqui o get photos. O que a gente precisa fazer agora é só realmente setar um estado para que isso ocorra, beleza? Então aqui dentro do get photos eu vou colocar aqui na verdade também alterar essas propriedades de estado que estão aqui. Então a gente vai ter aqui um photos e um set photos. Isso aqui vai começar com um array vazio, tá bom? Aqui dentro da nossa função a gente vai colocar um set photos igual a photos. Inclusive, quando a gente pega esse photos, o Axios traz um objeto para a gente com algumas outras propriedades. Então, o que a gente, na verdade, tem que pegar é o data de dentro do que aquele objeto traz para a gente, tá? Então, aqui deixa eu voltar só o console log para a gente poder ver o que esse photos traz para a gente. Então, ele vai trazer um data dentro aqui do nosso objeto, tá? Então, aqui o que a gente tem que fazer... Deixa eu manter esse console só para a gente poder ter ele salvo aqui. Então, vou ter um set photos, photos.data. Ou eu posso também, não vou desestruturar, não, vou colocar um photos.data, tá? E aí, para a gente poder ver esses dados renderizados em tela sem passar primeiramente para o nosso componente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou pegar esse photos, e é um hack que eu utilizo para poder ver as coisas funcionando através de estado. Porque se você não console log em um estado que acaba de ser setado, muitas vezes você vai acabar pegando o estado anterior desse estado em si. Então, se eu dou um console log, por exemplo, aqui no photos, depois de eu dar um set photos, muitas vezes ele vai pegar ainda o array vazio. Então, para você não ter esse tipo de problema, eu coloco aqui uma tag pré, utilizo o JSON.stringify, pego o que photos traz pra gente, coloco aqui um null vírgula 2, que vai identar pra gente ali o nosso estado, o nosso array. Tá? Esse handle change, a gente tinha utilizado ele aqui, na verdade é o componente que tinha vindo pronto, a gente tinha deixado ele em tela, né? Para ver funcionando, então eu já posso apagar. E dessa maneira, a gente vai possivelmente conseguir ver o array de fotos sendo renderizado em tela. Então a gente tem aqui esse array de fotos e isso aqui são todas as informações que o Material, que o Masonry, que o Unsplash traz pra gente. Tá? Então para a gente ter aqui só o primeiro dado na parte de cima, eu vou colocar aqui um 0 para ele trazer para a gente só o primeiro dado, tá? Ainda assim é bastante coisa, então se você quiser criar um componente até mais complexo desse que a gente está fazendo, utilizando a API do Unsplash, você já consegue, mas eu vou estar realmente fazendo aqui da maneira mais simples, tá bom? Bom, então a gente só precisa passar agora essas nossas fotos por propriedade para o nosso componente grid image, e sim, a gente vai primeiro fazer ele com use effect, tá bom? E depois a gente vai refatorar essa chamada para que ela seja feita com Context API, com Recoil e com Redux. Mas por enquanto a gente passa aqui por propriedade, tá? Para o nosso grid image. Então aqui eu desestruturo para não precisar pegar o props.photos, já pego direto aqui o photos. Vou colocar o nosso photos aqui no array, para ele dar um map no nosso
no nosso a rede fotos. E aí ele pede que a gente coloque aqui um item.img e um item.title. Então deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro. Então eu tenho aqui dentro do nosso componente um item chamado URLs, que é onde a gente consegue ter as nossas fotos. Então deixa eu colocar um ponto URLs e aqui eu vou utilizar o formato regular para a gente poder ter as fotos numa resolução ali um pouco melhor, tá? Deixa eu copiar essa propriedade para esse src7. E no Alt a gente coloca o título dessa imagem. Então o que a gente tem como título aqui é o description, né? Ou na verdade, como é um Alt, realmente a gente pode colocar o que ele pede que a gente coloca como Alt description. Então item.alt description, se nada quebrou, tudo está funcionando. E a gente deve ter aqui as nossas fotos sendo renderizadas em tela. Beleza? Então deixa eu já apagar aqui o nosso JSON String File, o nosso debug que nós colocamos aqui em tela. E a gente já deve ter aí as nossas fotos sendo renderizadas em tela diretamente da nossa API. Beleza? Então é isso. Esse é o design do nosso projeto. Pode parecer um design muito simples, mas é uma aplicação muito robusta por trás. A gente está utilizando isso aqui, a gente está utilizando essa aplicação, né? E criamos ela através do Next.js. A gente consumiu os dados de uma API do Unsplash, configurando essa API do zero. A gente está mostrando esses dados em telas com componentes complexos aqui do Material UI, como Mason, por exemplo. E a gente setou essas fotos aqui, por enquanto, utilizando o useState. E nas próximas aulas a gente vai conseguir fazer o que de fato é a proposta do nosso curso. A gente vai conseguir consumir esses dados e organizar esses dados utilizando Context API, Recoil e Redux. Beleza? Por hoje é só. Espero que você goste. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.